Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Estando eles a ouvir isso, Jesus acrescentou uma parábola, por estar perto de Jerusalém, e porque julgavam que o reino de Deus se havia de manifestar em breve. Disse, pois, um homem nobre foi para um país distante, para tomar posse de um reino e depois voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 marcos de prata e disse-lhes: negociai com eles até eu vir. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e enviaram atrás dele deputados encarregados de dizer: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse: Senhor, o teu marco rendeu 10 marcos. Ele disse-lhe: está bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, serás governador de 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, o teu marco rendeu 5 marcos. Respondeu-lhe: sê tu também governador de 5 cidades. Veio depois o outro e disse: Senhor, eis o teu marco que guardei embrulhado num lenço, porque tive medo de ti, pois és um homem austero. Tiras donde não puseste e recolhes o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua mesma boca te julgo. Sabias que eu sou um homem austero, que tiro donde não pus e recolho o que não semeei. Logo, por que não puseste o meu dinheiro num banco, para que, quando eu viesse, o recebesse com os juros? Depois disse aos que estavam presentes: tirai-lhe o marco de prata, e dai-o ao que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos digo que a todo aquele que tiver se lhe dará, mas ao que não tem será tirado ainda mesmo o que tem. Quando, porém, há aqueles meus inimigos que não quiseram que eu fosse seu rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 19, de 11 a 27. Santo Agostinho. Ou o país distante pode significar a Igreja dos Gentios, que se estende até os confins da terra. O Salvador vai até essa região para lhe infundir a plenitude das nações. Retorna, porém, dela, para que toda Israel alcance a salvação. Esses 10 marcos podem significar também o próprio decálogo da lei. Os 10 servidores, todos aqueles submetidos à lei e aos quais foi anunciada a graça do Evangelho. Entenda-se que esta soma lhes foi confiada quando aperceberam-se de que, rasgado o véu da lei, chega-se aos Evangelhos. Com os deputados enviados, quer dar a conhecer que, mesmo após a ressurreição, os judeus continuariam a perseguir os apóstolos, rejeitando assim, abertamente, a pregação dos evangelhos. Pode-se ainda dizer que os 10 e os 5 marcos recebidos pelos 2 servos, os quais empregaram com proveito a soma que lhes fora confiada, representam aqueles que, dotados pela graça com a inteligência da lei, já integram o rebanho de Deus. Essa analogia se funda, para o primeiro, nos 10 preceitos da lei e, para o segundo, nos 5 livros de Moisés, encarregados de transmiti-la. As 10 cidades confiadas a um servo e as 5 confiadas ao outro dizem respeito a essas mesmas coisas. Isso porque
a multiplicidade de interpretações possíveis que emanam à farta de cada mandamento ou livro, quando reconduzidas ou reduzidas a um só sentido, formam uma como que cidade para as inteligências, que aí vivem de pensamentos eternos. Com efeito, uma cidade não é simples aglomeração quaisquer de entes, mas uma multidão de entes racionais unidos entre si pelos liames de uma lei comum. Os servidores, enaltecidos por terem feito frutificar o quanto lhes fora confiado, simbolizam os fiéis no futuro, a dar conta do bom emprego que fizeram dos talentos que lhes haviam sido confiados, ao multiplicarem as riquezas do Senhor, isto é, o número dos que nele creem. Aqueles, ao contrário, incapazes de prestar contas, são figurados aqui pelo servidor que preferiu guardar o marco embrulhado num lenço. Senhor, este é o marco que guardei embrulhado num lenço. Há, em verdade, quem caia no erro culpável de pensar que a cada um basta dar conta de si mesmo. De que servem, dizem estes, pregar aos homens e trabalhar pela sua salvação e ter de assumir diante de Deus a responsabilidade dos outros? Ademais, esses mesmos que não conheceram a lei tornaram-se culpados perante Deus, e analogamente com relação àqueles que, tendo conhecido o Evangelho, desobedeceram-no, já que ambos poderiam ter chegado ao conhecimento do Criador pelo exame das criaturas. Porque tive medo de ti, que és um homem austero, que tiras de onde não puseste e recolhes o que não semeaste. Com efeito, temos a impressão de que Deus colhe o que não semeou, quando condena por culpa de impiedade aqueles que nunca ouviram falar nem da lei, nem do Evangelho. Ora, é com o intento de se esquivarem de um tal julgamento severo que eles vivem na ociosidade, negligenciando o ministério da palavra, como que envolvendo num lenço o talento que receberam. O banco pode significar a profissão exterior e pública da religião, coisa que nos é imposta como um meio necessário para a salvação. Isto é, podemos perder os dons divinos se os possuímos sem os possuir de fato, ou seja, sem dar-lhes boa aplicação. Quando, ao contrário, possuímos-los verdadeiramente, isto é, empregando-os devidamente, frutificam. Com essas palavras, designa a impiedade dos judeus que se não quiseram se converter a ele.